Propósito do atraso. Estudo dado por W. D. Frazee, 29 de dezembro de 1978. Meu tema de hoje à noite tem estado em minha mente há algum tempo. O tema do atraso. O tipo de atraso que quero estudar com vocês é aquele que experimentamos hoje ao meio-dia nos trilhos do trem. Não estou falando sobre atrasos causados por nossa preguiça, estupidez, egoísmo ou falta de atenção ao dever. Esses às vezes acontecem. Estou falando sobre atrasos como o de esperar pelo trem, quando não há nada que você possa fazer a respeito. Não foi algo que você fez que causou o problema, nem há algo que você possa fazer para resolvê-lo. Por que Deus permite esses atrasos? Há momentos em que é impossível explicar a razão pela qual Deus permite o atraso, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero compartilhar com vocês algumas razões pelas quais Deus permite os atrasos e alguns de seus propósitos. Pois tudo o que Deus faz e tudo o que Ele permite que seus filhos experimentem tem um propósito significativo, um propósito importante. Deus planeja cada vida como se fosse a única coisa que Ele tivesse a fazer por toda a eternidade. Mais que isso, Ele planeja cada dia com preocupação e cuidado infinitos. Nenhum pardal cai ao chão sem o seu conhecimento. Até os fios de cabelo de sua cabeça estão todos contados. Deus tem uma obra especial para cada um de nós, um lugar especial, e é maravilhoso saber que estamos no lugar certa, com a palavra certa para a pessoa certa. Então, por que os atrasos? Em primeiro lugar, para desenvolver a paciência. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Convido você a abrir as Escrituras para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Fico tão feliz, queridos amigos, que podemos ouvir o que Deus diz em vez de ouvir apenas os ecos da filosofia mundana. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência deve ter sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, 2 e 4. A palavra provações significa testes ou provações de qualquer tipo. Como podemos considerar uma provação motivo de alegria? Se há algo que desenvolve paciência, é o atraso. Ele desenvolve paciência, a menos que desenvolva impaciência. Ele pode fazer uma coisa ou outra, não é mesmo? Sim, os atrasos são interessantes porque exigem paciência, mas também fazem a paciência crescer. Atrasos são como desafios que encontramos para usar nossos músculos físicos. Para levantar um peso, abrir uma porta ou realizar qualquer outro trabalho, precisamos de músculos. Sempre que usamos esses músculos, eles crescem, ficam mais fortes. Assim é com a paciência. A paciência, ao enfrentar atrasos, encontra uma oportunidade de ser usada. Precisamos de paciência para lidar com o atraso. Sempre que passamos por um atraso com paciência, temos mais paciência. Nossa paciência melhora, está funcionando e precisamos dela. Tiago, capítulo 5. Tiago pareceu bastante impressionado com esse tema da paciência. Ele fala sobre isso mais de uma vez em seu pequeno livro. Ele escreve para aqueles que esperam a vinda do Senhor. Algum de vocês aqui esta noite, espero que todos estejam. É uma esperança bendita, não é? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda o precioso fruto da terra, esperando pacientemente até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também pacientes e fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago nos aponta para as operações agrícolas para nos ensinar a lição da paciência. E que lição essas coisas na natureza são? O agricultor semeia sua semente. Chega um momento em que não há mais nada que ele possa fazer além de esperar pela chuva, esperar pelo sol, esperar pelo crescimento. Agora há algumas coisas que ele pode fazer. Ocasionalmente, ele pode revolver a terra. Ele pode manter as ervas daninhas afastadas. Mas ele não passa 24 horas por dia lá fora com as plantas. Nenhum agricultor faz isso. Ele faz o que pode e depois tem que esperar. Ele precisa ter paciência. Essa é uma lição para nós. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam condenados. O juiz está às portas. Tiago 5, 9. Não culpe os outros. Quando enfrentamos um atraso, somos tentados a procurar alguém para culpar. Por quê? Por quê? Por quê? Pensei em Saul, que estava esperando por Samuel. Ele estava prestes a ir para a batalha. Samuel disse a Saul que desceria e se encontraria com ele. Então Saul esperou 7 dias. Ele ficou cada vez mais impaciente.
E finalmente o tempo chegou, quando para Saul o prazo de espera havia se esgotado. Então ali com sua armadura ele pegou algumas vestes sacerdotais e as colocou, algo que ele não tinha nenhum direito de fazer, e fez uma oferta. Então chegou Samuel. Ele estava atrasado naquela ocasião, mas ele estava atrasado na ordem de Deus. Estava no horário do relógio de Deus, mas não segundo Saul. Quando Samuel o repreendeu, Saul se defendeu. Ele disse que os filisteus estavam reunidos e que precisava ir para a batalha, e não queria ir sem uma oferta queimada, então se forçou a fazê-la. Samuel disse: "Você agiu tolamente. O Senhor não pode usá-lo como rei." Ele falhou nesse teste. Ele não conseguiu lidar com o atraso sem se tornar impaciente. Isso o levou à desobediência. Oh, meus amigos, eu quero aprender a esperar pacientemente no Senhor e não culpar os outros. Irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Tiago 5, 10 e 11. Um livro inteiro da Bíblia é dedicado à paciência de um homem Jó. Os 144.000 passarão por experiências semelhantes, quando, sem poder entender, serão forçados a esperar, clamando a Deus, ansiando por libertação, sem saber quanto tempo levará. Somos informados de que o próprio atraso é essencial para o seu desenvolvimento e é a melhor resposta às suas orações. Grande conflito. O próprio atraso, tão doroso para eles, é a melhor resposta às suas orações. É maravilhoso como Jó, apesar de estar no fundo do desespero, elevou-se ao ponto de expressar sua confiança em Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele sabe o caminho que tomo. Quando me provar, sairei como ouro. Jó 23, 10. Portanto, os atrasos são os laboratórios do céu onde a paciência é desenvolvida. Outra lição preciosa que os atrasos nos ensinam é uma experiência mais profunda de fidelidade a Deus, desenvolvendo lealdade e manifestando obediência. Deus frequentemente planeja experiências com esse objetivo. Quando os israelitas estavam prestes a enfrentar o inimigo em Jericó, Deus organizou de forma que eles precisassem, em obediência aos seus comandos, marchar ao redor de Jericó uma vez e depois voltar para casa. No dia seguinte, deveriam marchar novamente ao redor da cidade e depois retornar. Isso continuou por 7 dias. No 7º dia, quantas vezes eles deveriam marchar ao redor da cidade? 7 vezes. Durante todo esse tempo, o povo deveria permanecer em silêncio. Então, ao sinal, após a 7ª volta, deveriam gritar. E o que aconteceria? A muralha cairia. Mas dia após dia, eles tiveram que fazer algo que aparentemente não estava alcançando nada. Fé e obediência foram desenvolvidas à medida que continuavam marchando ao redor da cidade. É algo maravilhoso, durante um período de atraso, simplesmente continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer. Uma experiência interessante foi contada por alguém. Um homem estava indo para seu escritório com seu filho pequeno. Após o café da manhã, o pai atravessou uma ponte e, ao chegar do outro lado, lembrou-se de algo que precisava comprar na tabacaria. Ele disse ao filho: "Espere bem aqui. O papai tem que fazer algo rápido do outro lado da rua. Espere aqui até que eu volte." O menino esperou. O homem foi até a tabacaria, começou a conversar com amigos, esqueceu-se completamente do filho e foi direto para o escritório. Trabalhou como de costume e, ao voltar para o almoço, a esposa perguntou: "Onde está o Tommy?" Tommy. Ele tinha esquecido completamente do filho. Mas, ao voltar ao local, lá estava Tommy, exatamente onde ele tinha sido deixado. Uma senhora gentil ofereceu-se para levá-lo para casa, mas ele respondeu: "Meu pai disse para eu esperar aqui até que ele voltasse." Outros meninos tentaram convencê-lo a brincar, mas Tommy permaneceu firme. Esse exemplo de lealdade é uma lição preciosa. Será maravilhoso quando virmos Jesus vindo nas nuvens e dissermos: "Este é o Senhor, nós o esperamos." Sim, os atrasos desenvolvem obediência, obediência fundamentada na confiança em Deus e na lealdade aos seus mandamentos. Os atrasos também nos dão a oportunidade preciosa de desenvolver fé e confiança. Temos o exemplo de Abraão, um homem de fé. Deus prometeu-lhe um filho em sua velhice, apesar de ele e Sara já estarem além da idade de ter filhos. Apesar de um momento de dúvida, Abraão esperou pacientemente. E assim, esperando com paciência, obteve a promessa. Hebreus 6,15. Por anos ele esperou. E finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu.
Deus deseja que tenhamos essa mesma diligência. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis preguiçosos, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6:11 e 12. A paciência, a lealdade e a confiança são desenvolvidas à medida que enfrentamos os atrasos. Falando sobre o tempo de angústia que está por vir. O tempo de angústia e aflição que nos espera exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, o atraso e a fome. Uma fé que não desfalecerá, embora severamente provada. Grande conflito, página 621. José, na prisão, é outro exemplo notável. Acusado falsamente, ele foi esquecido por 2 anos. Mas no tempo certo, Deus reverteu sua situação. Os remanescentes, como José, passarão por provas similares. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Está a paciência aqui? Está a obediência aos mandamentos de Deus aqui? Está a preservação da fé de Jesus aqui? Sim, todas as 3 estão presentes. Se são necessários atrasos para desenvolver paciência, se são necessários atrasos para desenvolver o hábito fixo de obediência em todas as circunstâncias, se são necessários atrasos para desenvolver essa fé e confiança simples, e se o remanescente possui todas essas 3 características, você acha que podemos considerar os atrasos como algo essencial? Não precisamos procurá-los. Certamente não precisamos fabricá-los. Mas quando Deus, em sua providência, os permite, seja algo simples como esperar por um trem em um cruzamento ou uma grande experiência na vida onde pensamos, precisamos ter a resposta. Agradeçamos a Deus por essas preciosas lições. O que você acha? Para uma fé que não diminui, embora pressionada por cada inimigo, que não treme à beira da pobreza ou da aflição, que não murmura nem reclama sob o cajado da disciplina, mas na hora da dor e do luto possa apoiar-se em seu Deus. Uma fé que brilha mais clara e luminosa quando a tempestade ruge lá fora, que em perigo não conhece medo e na escuridão não sente dúvida. Senhor, dá-me uma fé assim, e então, venha o que vier, eu provarei aqui mesmo a bem-aventurança santificada de um lar eterno. William Hay Bathurst, 1796-1877. Há ainda mais uma bênção que vem dessas experiências de atraso. No livro Parábolas de Jesus, li uma declaração significativa. Frequentemente ele atrasa em nos responder para provar nossa fé ou testar a sinceridade de nosso desejo. Parábolas de Jesus, página 145. Você realmente quer algo? Sim, eu quero. Quanto você quer? Eu quero muito. Você pode suportar o atraso? Ao relembrar as memórias, algo me veio à mente, algo que não pensava há muito tempo. Quando eu era um menino de 8 anos, o jornal de Phoenix estava distribuindo bonés vermelhos para os meninos. Tudo o que tinham que fazer era ir até lá. Um amigo do meu pai, que tinha um automóvel, nos ofereceu uma carona. Nós éramos pobres e não tínhamos carro. Ele disse, se vocês quiserem, eu levo os meninos para pegarem os bonés. Como isso soava para um menino de 8 anos? Meu Deus, ganhar um boné vermelho. Era algo extraordinário. Ele nos levou e havia uma multidão de meninos esperando. Quanto tempo você acha que esperamos? Até conseguirmos o boné. Nós queríamos muito aquilo. Deus sabe que quando você quer algo profundamente e ora por isso, uma de 2 coisas acontece. Ou você desiste e para de querer, ou o seu desejo cresce. Como a satisfação de um desejo é uma das maiores alegrias da vida, Deus às vezes nos deixa sentir fome antes de nos alimentar, para que apreciemos mais a refeição. Ele permite atrasos na resposta às nossas orações para que possamos experimentar uma alegria maior do que experimentaríamos de outra forma. Precisamos demonstrar uma confiança firme e inabalável em Deus. Frequentemente ele atrasa em nos responder para provar nossa fé ou testar a sinceridade de nosso desejo. O pedido persistente coloca o suplicante em uma atitude mais fervorosa e lhe dá um desejo maior de receber as coisas pelas quais pede. Parábolas de Jesus, página 145. A igreja remanescente terá um desejo crescente pela vinda de Jesus à medida que nos aproximamos do fim. O último clamor registrado na Bíblia será ecoado pelos filhos de Deus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse. Portanto, aprendendo estas lições de paciência, lealdade manifestada em obediência, fé e confiança, recebemos, dia após dia, um aumento de desejo, não apenas pela resposta às orações de hoje, mas pelo objetivo final de tudo, o fim do pecado e a vinda de nosso Senhor.
Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Alguém pode dizer, mas eu quero fazer algo enquanto espero. Amém. Como disse meu querido amigo Elder Luther Warren, quando você não sabe o que fazer, então sabe exatamente o que fazer: orar e esperar em Deus. A oração é a chave na mão da fé que abre o armazém do céu, onde estão armazenados os recursos infinitos da onipotência. Caminho a Cristo, página 94. A oração é o que nos ensina a enfrentar os atrasos e nos ocupa durante eles. Em vez de ficarmos inquietos e ansiosos, nos tornamos confiantes e tranquilos. A oração é algo que sempre podemos fazer. José orou na prisão, Jó orou sobre o Monte de Cinzas, Jesus orou no Getsemani, e o remanescente aprenderá essa lição plenamente no tempo de angústia de Jacó. Precisamos aprender tudo o que pudermos em antecipação a essa grande luta final. Queridos, servimos a um Deus maravilhoso, não é mesmo? Nosso Pai que estás nos céus, agradecemos-te pelo convite de vir com confiança ao trono da graça. Amém.